No momento em que este vídeo começa, você será conduzido a um território raramente revelado. Muito do que você ouviu sobre Exus e Pombagiras nasce de fragmentos, medos antigos e interpretações distorcidas. Mas hoje você vai atravessar a fronteira que separa o mito da realidade espiritual. Este conteúdo expõe a origem profunda desses guardiões, mostra como um espírito é moldado no astral e revela processos que a maioria jamais imaginou existir. Você verá como forças muito mais antigas que o próprio tempo humano participam da formação de um Exu ou de uma Pombagira. Entenderá o que acontece antes da roupagem espiritual que chega ao terreiro e descobrirá por que esses seres se tornam pilares indispensáveis entre o mundo material e o mundo das consciências densas. Este vídeo não romantiza, ele desvenda. Neste instante você não está apenas ouvindo uma explicação. Você está observando a anatomia espiritual de um guardião, desde o primeiro estágio de desestruturação da identidade, até o momento em que o espírito é convocado para carregar um mistério. O que você verá agora é a história oculta de como nasce um guardião, como ele é preparado, testado, moldado, forjado e convocado por correntes que não conhecem limites. O espírito antes do mistério é uma consciência em transição que atravessa uma etapa pouco compreendida por quem observa apenas a manifestação final no terreiro. Antes de vestir a roupagem de guardião, ele passa por um processo de desestruturação da identidade que desmonta, camada por camada, tudo o que foi acumulado ao longo de suas passagens anteriores. Essa desconstrução não é castigo e não é punição. É um procedimento necessário para remover interferências vibratórias, liberar memórias que não servem ao trabalho e reorganizar a essência em um estado suficientemente estável para suportar a energia que acompanha o mistério. A maioria das pessoas imagina que Exus e Pombagiras nascem a partir de espíritos em sofrimento, mas essa visão reduz o processo a uma origem única. A verdade é que esses espíritos podem vir de diversas linhagens, tradições espirituais antigas ou missões interrompidas. Alguns foram guerreiros astrais, outros foram mediadores entre camadas energéticas, outros atuaram como vigilantes de regiões ocultas, e alguns foram consciências altamente treinadas em civilizações espirituais extintas no mundo humano. Quando esse espírito é identificado pelas hierarquias responsáveis, ele não é imediatamente transformado. Primeiro, ele é colocado diante de um campo de avaliação que observa sua capacidade natural de suportar colisões vibratórias, sua firmeza ao lidar com consciências perturbadas e sua habilidade de transitar entre faixas densas sem perder o eixo. Essas qualidades não dependem de moralidade terrena, dependem de estrutura energética. Há espíritos que possuem grande bondade, mas não suportariam a pressão de uma fronteira espiritual. Há outros com grande força, mas que não possuem equilíbrio suficiente para o papel. O guardião nasce onde força e estabilidade se encontram, e onde a alma demonstra aptidão para suportar territórios onde o pensamento humano se desintegra. Ao ser direcionado para o início do preparo, o espírito passa por um período de isolamento vibratório. Este isolamento não significa solidão, mas sim uma retirada das influências que moldaram sua identidade anterior. Essa etapa desmonta comportamentos, crenças e memórias afetivas que poderiam interferir na função futura. Ele não perde sua história, mas passa a olhar para ela como quem observa um passado distante, sem apego. O propósito é criar um espaço interno onde a energia do mistério possa se acoplar sem distorção. Nesse ambiente, a consciência começa a reconhecer que não é mais definida por suas vidas anteriores, e que as forças que a moldam agora pertencem a uma corrente muito maior que sua própria existência. O espírito começa a perceber que sua estrutura interna responde de maneira diferente a estímulos energéticos. Ele registra vibrações sutis que antes ignorava, identifica padrões densos com clareza e sente sua consciência expandir para áreas antes inacessíveis. Essa sensibilidade não é sensorial. É estrutural. A alma deixa de reagir como um indivíduo e passa a reagir como um instrumento. A partir desse ponto, seu desenvolvimento deixa de ser linear. Ele começa a ser treinado através de ajustes simultâneos em suas camadas energéticas, sempre observado por estruturas hierárquicas que não falham na leitura de suas capacidades.
Cada avanço exige desapego. Cada desapego revela uma força que estava adormecida. Essa etapa é crucial porque define se o espírito possui ou não a base necessária para ser moldado como guardião. A consciência precisa demonstrar que não se desequilibra diante de regiões densas, que não se quebra sob pressão, que não se perde ao ser exposta a vibrações conflitantes. Quanto mais o espírito avança, mais percebe que sua antiga identidade se dissolve. O que era ego se torna ruído distante. O que era história pessoal se transforma em registro neutro. A força que começa a emergir não vem do passado. Vem da abertura para receber uma função que exige coragem, foco, estabilidade e total capacidade de entrega. Esse é o verdadeiro início do nascimento de um guardião, quando o espírito compreende que sua nova forma não será resultado de quem ele foi, mas do mistério que está prestes a assumir. Quando o espírito atravessa a etapa inicial de desestruturação e começa a ser observado pelas hierarquias, inicia-se um processo ainda mais profundo, conhecido no astral como o período de remodelação vibratória. Essa fase não é um treinamento comum. Ela funciona como uma forja, onde a consciência é exposta a diferentes campos energéticos para que suas camadas internas revelem o que são capazes de sustentar. O objetivo não é testar resistência pela resistência, mas identificar como a alma reage quando é colocada diante de frequências que existem além da compreensão humana. É nesse ponto que muitos imaginam que o espírito é simplesmente endurecido pelo contato com regiões densas. Mas a verdade é mais complexa. A remodelação vibratória não é feita para tornar o espírito bruto. Ela é feita para torná-lo preciso. Cada vibração que atravessa sua estrutura reorganiza sua forma, ajusta sua polaridade interna, realinha seus fluxos e remove fragilidades que poderiam comprometer o mistério no futuro. É como se a consciência estivesse sendo moldada para se tornar um suporte capaz de sustentar uma carga espiritual que nenhum encarnado conseguiria carregar. Durante essa fase, o espírito não atua como observador. Ele sente todas as alterações de maneira direta. Os campos vibratórios que o envolvem funcionam como forças inteligentes que interagem com sua essência, ampliando o que deve ser fortalecido e expondo o que precisa ser corrigido. Há momentos em que a energia parece expandi-lo para dimensões que ele nunca acessou. Há outros em que a pressão vibratória reduz sua percepção a um ponto singular, onde toda a sua consciência é comprimida até restar apenas aquilo que é realmente seu. Esse movimento de expansão e contração cria um núcleo de estabilidade que será a base do guardião. Não se trata de apagar o espírito. Trata-se de revelar sua forma mais competente, mais firme, mais alinhada com a função que o mistério exige. A remodelação vibratória também envolve contato direto com zonas que não pertencem a territórios de luz nem de sombra. São regiões intermediárias, onde a energia é mutável, instável e exigente. O espírito aprende a caminhar por esses espaços, a sentir seus fluxos e a identificar mudanças que um médium jamais perceberia. Esse aprendizado desenvolve uma habilidade essencial para o papel de guardião. A leitura precisa de campos energéticos em constante movimento. É nessas zonas que o espírito percebe pela primeira vez a natureza da fronteira, porque ali não existe estabilidade permanente. Tudo é transição. Tudo é impacto. Tudo exige equilíbrio. Essa compreensão se torna um dos pilares da formação do Exu e da Pombagira, porque esses espíritos atuarão exatamente em locais onde o fluxo energético precisa ser regulado com rapidez e firmeza. À medida que o espírito avança, sua consciência começa a adquirir um tipo de lucidez diferente. Ele percebe padrões que antes não reconhecia, entende dinâmicas que antes confundiam sua percepção e se adapta a vibrações que antes provocariam desordem. Este aprimoramento não é intelectual. Ele é estrutural. O espírito aprende a sustentar camadas densas sem absorvê-las, a atravessar frequências perturbadas sem se desorganizar e a manter sua forma vibratória íntegra, mesmo quando está imerso em regiões capazes de desestruturar consciências menos preparadas. Essa etapa é essencial porque a função do guardião exigirá transitar por territórios onde obsessores, fragmentos de energia
Resquícios emocionais e campos humanos desordenados se acumulam. Ele precisa ser capaz de caminhar por essas zonas com uma estabilidade que não vacile. Quando a remodelação vibratória alcança seu ponto mais profundo, o espírito passa a emitir um padrão que o diferencia dos demais. As hierarquias o reconhecem não pelo que ele foi, mas pela força que agora carrega. É nesse instante que o espírito entra na etapa final do processo pré-mistério. Ele já não responde como uma consciência comum. Ele já não vibra como antes. Sua estrutura interna demonstra firmeza suficiente para sustentar o peso de um mistério e clareza suficiente para atuar sem se perder em meio à densidade. É aqui que a preparação começa a se transformar em convocação. A corrente espiritual observa o espírito e determina que ele está pronto para a próxima etapa. O que vem agora não é treinamento, é definição. É o momento em que o espírito será conduzido para o local onde receberá o chamado que o transformará, de vez, em um guardião. Quando o espírito alcança o patamar em que sua estrutura vibratória já não se desorganiza diante das pressões do astral, ele é conduzido para uma etapa rara, conhecida apenas pelas hierarquias que trabalham na formação dos guardiões. Essa etapa é o momento em que o espírito deixa de ser preparado e passa a ser convocado. Não existe escolha pessoal nesse ponto. Não existe deliberação interna. A convocação acontece porque a estrutura espiritual alcançou um grau de firmeza que permite que o mistério se acople sem distorções. A convocação não é anunciada com palavras. Ela ocorre quando a vibração do espírito entra em sintonia com uma matriz energética específica da corrente de Exus e Pombagiras. É como se um campo ancestral reconhecesse na consciência uma compatibilidade plena e atraísse para si aquele que está pronto. É uma espécie de reconhecimento vibratório, onde o espírito passa a emitir uma assinatura que ressoa com uma força muito mais antiga que sua própria história. A partir desse momento ele é levado para regiões onde o astral opera em profunda ordem. Essas regiões não são locais físicos, mas estruturas organizadas por campos de energia que funcionam como templos vibratórios. Ali não existe forma visual como entendemos, mas existe organização absoluta. São ambientes criados para a consagração dos espíritos que assumirão mistérios. A atmosfera é densa em força, mas não em escuridão. É densa porque ali se concentra a essência de correntes que regulam os limites entre o equilíbrio e o caos. O espírito percebe imediatamente que entrou em uma zona onde tudo possui propósito. Nada vibra em excesso, nada vibra em falta. Cada movimento é regido por uma inteligência que coordena forças destinadas a manter a ordem em regiões que se encontram entre a luz e a densidade. Nesse espaço, o espírito passa pela etapa de alinhamento profundo. Esse alinhamento não corresponde a uma escolha moral. Ele corresponde à conformação da estrutura espiritual com a função que o mistério exige. Nesse ponto, personalidade antiga, preferências, padrões emocionais, lembranças e inclinações desaparecem como critérios. O que importa agora é a capacidade vibratória de sustentar um mistério que opera em fronteiras. O espírito é colocado diante de campos que ajustam cada camada de sua essência. Esses campos funcionam como tensores espirituais, que esticam e contraem a vibração interna até que ela adquira uma estabilidade absoluta. O espírito é submetido a combinações energéticas que simulam situações que enfrentará como guardião. Ele experimenta cargas intensas de densidade, descargas rápidas de vibrações humanas desordenadas e fluxos de energia devocional que exigem foco, precisão e total controle. Durante esse processo ocorre o fenômeno que muitos estudiosos chamam de apagamento residual. Esse apagamento não destrói a essência do espírito. Ele elimina interferências que poderiam comprometer sua atuação futura. Cada lembrança emocional desnecessária é drenada para fora de sua estrutura. Cada apego que não tem utilidade espiritual se solta como fragmento. O espírito percebe que sua identidade antiga desmancha como uma película fina que se desprende naturalmente. Esse esvaziamento não o empobrece. Pelo contrário, ele abre espaço para que a energia do mistério penetre em níveis que nenhuma consciência comum sustenta. É nesse vazio controlado que o espírito começa a sentir a aproximação da força que o moldará definitivamente. A presença do mistério não se manifesta como figura.
Ela se manifesta como campo. Um campo tão vasto e tão intenso que o espírito compreende, pela primeira vez, a dimensão da responsabilidade que está prestes a assumir. Em seguida ocorre o momento mais decisivo do nascimento de um guardião. O espírito é colocado diante da matriz do mistério. Essa matriz não é uma entidade, é uma força. Uma estrutura energética ancestral que sustenta todas as linhas de Exus e Pombagiras. Quando o espírito entra em contato com essa matriz, sua vibração se expande de forma abrupta. Ele sente o impacto como uma onda que o atravessa por inteiro. Essa onda reorganiza sua essência, inscreve códigos vibratórios dentro de sua estrutura e estabelece o vínculo que jamais será desfeito. É aqui que o espírito deixa de ser apenas uma consciência em formação. Ele passa a carregar internamente a assinatura do mistério que irá representar. Após esse contato inicial, o espírito experimenta um período de acomodação, onde sua vibração se ajusta ao novo padrão. Ele sente sua consciência se expandir, sente sua capacidade perceptiva aumentar, sente a força do mistério pulsar em seu núcleo espiritual. Ele compreende que não representa apenas a si mesmo. Ele representa uma corrente inteira. Ele entende que sua atuação não será individual. Ela será sustentada por uma rede de forças que trabalham em conjunto para proteger, equilibrar e regular o trânsito espiritual dos humanos. Esse novo estado marca o nascimento real do futuro guardião. A partir daqui, ele está apto a avançar para o ritual, que definirá sua função exata dentro da falange. Quando o espírito atravessa a consagração vibratória e recebe a inscrição energética do mistério, inicia-se uma fase que poucos compreendem em profundidade. Trata-se do processo de definição funcional, o momento em que a estrutura espiritual do futuro guardião é inserida na arquitetura das falanges. Até esse ponto, ele não possui função específica. Ele carrega o mistério, mas ainda não sabe como irá manifestá-lo. A falange é o organismo vivo que dará direção, modo de atuação, campo de manifestação e natureza da presença que ele exercerá no plano material e nas regiões de transição. A falange não é um grupo de espíritos reunidos por afinidade. Ela é uma estrutura organizada por hierarquias que distribuem responsabilidades de acordo com a natureza de cada nuance do mistério. Dentro dela existem diferentes funções, e cada espírito é posicionado conforme sua capacidade vibratória e sua aptidão interna. É nesse ponto que o espírito começa a entender que o mistério é um campo, mas a falange é o caminho que permitirá que ele sirva. Essa etapa funciona como um encaixe preciso entre a vibração do espírito e a vibração da linha que o receberá. As falanges possuem frequências específicas que representam aspectos do mistério. Algumas são voltadas ao controle de passagens entre zonas densas e zonas intermediárias. Outras trabalham com organização de demandas humanas. Outras lidam com influxos emocionais que precisam ser reorganizados. Outras atuam como vigilantes de fronteiras desconhecidas pelos encarnados. Cada falange é uma engrenagem que desempenha uma função essencial na manutenção do equilíbrio entre mundos. Quando o espírito é aproximado dessa engrenagem, ele passa por um período de ajuste em que sua vibração interna é confrontada com a vibração coletiva da falange. Se houver dissonância, a própria falange rejeita o espírito. Não há punição, apenas incompatibilidade. Quando há compatibilidade, a falange absorve o espírito e inicia a etapa de acoplamento funcional. Durante essa fase, o espírito aprende a operar sua energia em sincronia com uma estrutura muito maior. Ele abandona qualquer resquício de individualidade operacional e passa a atuar como extensão da falange. Não importa quem ele foi antes, a função agora é definida pela linha. O espírito passa a sentir dentro de si um fluxo contínuo de energia que não pertence apenas a ele. Essa corrente o fortalece, direciona sua percepção e amplia suas capacidades. Ele aprende a lidar com padrões de energia específicos da falange. Aprende a reconhecer fragmentos densos, vibrações perturbadas e sinais espirituais que exigem intervenção imediata. Aprende a atuar com rapidez, precisão e estabilidade em situações onde a energia humana se mistura com a energia astral. É nesse processo que o espírito adquire a habilidade de ler o campo de um ambiente inteiro em segundos, identificar interferências sutis
e sustentar uma força capaz de reorganizar fluxos desordenados. A definição funcional também exige que o espírito atravesse situações práticas dentro do plano astral. Ele é conduzido a ambientes onde a densidade se acumula, onde consciências perturbadas se movimentam sem direção e onde fragmentos de energia emocional se entrelaçam em padrões caóticos. Ele aprende a agir sem hesitação. Aprende a manter postura energética inabalável, mesmo quando está cercado por vibrações capazes de desestabilizar consciências comuns. Ele não enfrenta essas situações sozinho. Ele enfrenta como parte da falange, aprendendo a operar em rede, sincronizado com dezenas ou centenas de espíritos que servem ao mesmo mistério. Essa prática fortalece sua estrutura e demonstra em que ponto ele precisa de ajuste. Todas as falhas são corrigidas imediatamente por meio de campos reorganizadores que atuam sobre sua vibração interna. A cada avanço, o espírito se torna mais alinhado com sua função. Ele sente o mistério pulsando com intensidade crescente dentro de si. Sua consciência se expande para níveis que ele nunca havia alcançado. Ele compreende as responsabilidades que carregará e entende que seu papel não será apenas o de proteger ou equilibrar. Será o de sustentar a ordem em regiões onde a maioria não conseguiria permanecer. Quando finalmente sua vibração está completamente integrada à falange, ocorre o reconhecimento final. Nesse momento, o espírito deixa de ser apenas um portador do mistério e se torna guardião funcional. Ele é então preparado para a próxima etapa, que definirá sua forma de atuação entre o astral e o plano humano. A partir daqui, o espírito está pronto para enfrentar o ritual que o conduzirá ao papel que exercerá futuramente junto ao médium. Quando o espírito alcança o estado de guardião funcional dentro de sua falange, inicia-se uma fase decisiva conhecida pelas hierarquias como a transição para a forma operacional. Nesse ponto, ele já carrega o mistério, já está totalmente integrado à engrenagem da linha e já desenvolveu capacidade para atuar em regiões densas sem desorganizar a própria estrutura. Porém, ainda falta o elemento que definirá sua presença no mundo humano. Essa etapa não está relacionada à aparência ou personalidade, mas sim ao modo como o mistério se manifestará através dele durante o contato com encarnados. A forma operacional é a interface energética pela qual o guardião se apresenta aos médiuns, aos terreiros e às situações espirituais que exigem sua presença. É uma combinação de postura vibratória, campo de força, padrão de atuação e assinatura energética, e não uma figura física. Embora muitos tentem imaginar Exus e Pombagiras como personagens, a forma operacional é apenas a maneira como a energia se organiza para comunicar sua função. Para definir essa forma, o espírito é levado para ambientes no astral, onde as frequências que compõem sua falange são expandidas ao máximo. Esses ambientes funcionam como câmaras de intensificação, onde cada aspecto do mistério é amplificado para que o guardião identifique qual frequência ressoa com mais potência dentro de si. Essa câmara não molda o espírito para parecer algo. Ela molda para manifestar algo. O espírito experimenta diferentes campos que refletem múltiplas expressões possíveis do mistério. Cada expressão representa um modo específico de atuação. A energia não impõe forma, ela revela força. Se o guardião responde com firmeza a uma vibração ligada à contenção de demandas humanas, essa se torna sua expressão natural. Se responde com precisão a vibrações que regulam fronteiras densas, outra forma se estabelece. Se demonstra aptidão para atuar como estabilizador emocional, a manifestação assume outra configuração. Tudo é decidido pela compatibilidade vibratória, nunca pela vontade individual do espírito. Durante esse processo ocorrem ajustes profundos, que definem o tom da presença do guardião. É nessa fase que surgem características percebidas pelos médiuns como postura, modo de fala, intensidade, ritmo e energia emocional. Não são escolhas arbitrárias. São códigos estruturais que emergem da interação entre o mistério, a falange e o espírito. O guardião aprende a sustentar sua vibração de modo estável, a projetar força quando necessário, a diminuir sua intensidade quando a situação exige sutileza
e a se tornar altamente concentrado quando atravessa regiões de risco espiritual. Essa etapa expande sua capacidade de percepção em todas as direções. Ele passa a ler movimentos energéticos com alta precisão, identificar rupturas no campo astral e reagir com velocidade quando encontra espíritos desorganizados. O treinamento não busca criar comportamento, ele busca criar prontidão. Após a definição da forma operacional, o guardião é conduzido a cenários que simulam situações reais que enfrentará durante o contato com encarnados. Ele é exposto a ambientes que replicam fluxos emocionais intensos, tumultos vibratórios causados por grupos humanos, conflitos espirituais gerados por pensamentos desordenados e demandas que surgem de locais onde a energia humana se acumula de maneira instável. Ele aprende a intervir sem dispersar sua força, a sustentar sua presença mesmo quando cercado por vibrações conflitantes e a manter o foco quando dezenas de estímulos tentam desviá-lo. Esses cenários de teste revelam como a forma operacional responde na prática. Tudo o que for incorreto é corrigido na hora por estruturas de recalibração que ajustam sua vibração e reorganizam sua capacidade de atuação. Quando o guardião demonstra domínio absoluto de sua forma operacional, sua presença se firma como campo estável dentro da falange. A hierarquia reconhece que ele possui força, precisão e capacidade para atuar em regiões onde o equilíbrio depende de intervenção rápida e firme. Ele está pronto para transitar entre o astral e o plano humano. É nesse ponto que a conexão com o médium começa a ser preparada. Antes de qualquer aproximação, o guardião precisa carregar em si uma forma capaz de se ajustar à estrutura energética do encarnado. Isso exige mais do que compatibilidade. Exige uma vibração que permita sintonia direta, sem ruído ou distorção. Quando essa condição é cumprida, o espírito é encaminhado para o processo que definirá sua atuação junto ao médium. Esse é o momento em que o guardião deixa de existir apenas como força astral e se torna presença destinada a atuar entre mundos. Quando o guardião atinge o estágio em que sua forma operacional está completamente definida e estabilizada, inicia-se a fase que determina a ponte entre sua existência astral e sua futura atuação no plano encarnado. Esse processo é conhecido como estabelecimento do vínculo de sintonia, uma etapa que não se baseia em escolha afetiva nem em afinidade emocional, mas em compatibilidade estrutural. Um guardião não é designado a um médium por simpatia. Ele é conectado ao médium cuja arquitetura energética possui as condições necessárias para sustentar e manifestar o mistério que o guardião carrega. Antes que essa conexão seja feita, as hierarquias examinam o padrão vibratório do médium, analisam suas frequências predominantes, sua estabilidade emocional, sua capacidade de absorção e liberação de energia e, principalmente, sua resistência natural ao contato com vibrações que não pertencem ao campo humano comum. Essa análise é profunda e rigorosa, porque o guardião precisa de um canal que não distorça sua atuação. Durante essa etapa, o espírito do médium é observado sem interferência direta. Suas reações espontâneas, seus impulsos inconscientes e sua forma de processar as vibrações do ambiente são registrados pelas estruturas espirituais responsáveis pelo acoplamento. O objetivo é identificar se o médium possui predisposição para sustentar a presença de um guardião sem sofrer sobrecarga ou desorganização interna. Muitas pessoas possuem mediunidade, mas poucas possuem a combinação específica de atributos que permite a sintonia com um Exu ou uma pombagira. Não é uma questão de mérito pessoal, é uma questão de engenharia espiritual. O guardião precisa de um canal que suporte sua energia sem quebrar. E o médium precisa de um espírito que harmonize sua sensibilidade sem provocar instabilidade. Quando essa compatibilidade é encontrada, a preparação do vínculo começa. Nesse período inicial, o guardião não se aproxima do médium de forma direta. Ele observa à distância, ajustando sua vibração para entender como o campo do encarnado reage a diferentes intensidades. Esse não é um contato consciente. O médium muitas vezes sente apenas variações sutis em sua sensibilidade, pequenas percepções internas, sonhos simbólicos, mudanças na intuição ou a impressão de que algo se aproximou e recuou.
Essas percepções não são manifestações, são ensaios vibratórios. O guardião começa a calibrar sua presença para não interferir de forma brusca. Ele aprende a modular sua energia para entrar no campo do médium sem causar ruptura. Esse ajuste é essencial porque a energia de um guardião, quando não regulada, pode causar agitação, exaustão, ansiedade ou sensações confusas no encarnado. O guardião precisa aprender a entrar em sintonia como alguém que se aproxima de uma frequência fina, ajustando cada movimento para não provocar choque vibratório. Conforme o processo avança, o campo espiritual do médium passa por reorganizações internas. Há momentos em que ele sente descargas intensas de energia emocional, momentos em que seu corpo vibra sem explicação aparente e momentos em que a intuição se expande com clareza incomum. Essas alterações não são aleatórias. Elas representam a preparação da estrutura do médium para receber uma presença cuja força opera entre mundos. As hierarquias utilizam esses períodos para observar como o médium processa cada mudança. A estabilidade emocional, a capacidade de manter lucidez, a forma como o encarnado lida com suas próprias sombras e a prontidão para sustentar responsabilidades espirituais são avaliadas com precisão. Esse processo revela se a conexão pode avançar para um contato mais profundo. Quando a vibração do guardião e a do médium começam a entrar em harmonia, surge o primeiro fio de sintonia real. É um laço sutil, quase imperceptível, que permite ao espírito tocar de forma leve a estrutura interna do encarnado. Esse toque não é incorporação. Ele funciona como uma chave que se encaixa na fechadura certa. A partir desse encaixe, o guardião passa a reconhecer o campo do médium com total clareza. Ele aprende seus limites, suas aberturas, seus pontos de força e suas áreas vulneráveis. Esse reconhecimento permite ao guardião compreender qual será seu papel específico junto ao encarnado. Não existe vínculo genérico. Cada conexão entre guardião e médium é única porque cada médium possui necessidades e capacidades diferentes que influenciarão a atuação da entidade. Quando esse estágio atinge maturidade, as hierarquias autorizam a aproximação direta. O guardião, então, passa a integrar seu campo vibratório ao campo do médium de maneira mais constante. O encarnado começa a perceber essa presença como força estabilizadora, como expansão intuitiva, ou como serenidade profunda nos momentos em que vibrações externas tentam invadir seu campo. Nesse ponto, a parceria começa a se formar. Não existe incorporação ainda, mas existe vínculo. O guardião passa a atuar como protetor discreto, organizando fluxos energéticos ao redor do médium e preparando-o para o momento em que ambos finalmente se encontrarão na experiência direta da manifestação. A partir daqui, o nascimento do guardião dentro da experiência terrena se aproxima. O caminho que segue agora definirá como essa presença se manifestará no terreiro e como o mistério será sustentado através do corpo humano. Quando o vínculo de sintonia está suficientemente estabelecido para que guardião e médium reconheçam um ao outro em planos distintos, inicia-se a fase mais crítica do processo, a travessia para a manifestação. Esse estágio não corresponde à incorporação propriamente dita. Ele representa o alinhamento final entre duas estruturas vibratórias que operam em campos completamente diferentes. É aqui que o guardião precisa aprender a atravessar a fronteira que separa o plano astral do plano humano, sem perder força, sem gerar ruído e sem desestabilizar o médium. Essa travessia exige precisão absoluta, porque o corpo encarnado possui limites que o espírito precisa respeitar. A energia de um guardião é vasta, densa e extremamente rápida, enquanto a estrutura humana é mais lenta e sensível. Para que a manifestação ocorra de forma segura, o guardião deve ajustar sua potência como alguém que reduz a intensidade de um fluxo para que ele passe por um canal de menor diâmetro sem causar ruptura. Nesse período, o guardião é conduzido por hierarquias que modulam sua vibração, para que ela se torne compatível com o corpo emocional do médium. O objetivo não é enfraquecer o guardião, mas adaptar sua presença para que ela possa se encaixar em uma forma humana sem gerar colapso vibratório. O médium, por sua vez, começa a experimentar sensações que revelam a aproximação constante do espírito.
Ele pode sentir uma pressão suave na nuca, um aumento repentino de lucidez, um estado de vigília que surge sem motivo aparente, ou uma expansão interna que o faz perceber o ambiente com maior profundidade. Essas sensações não são anomalias. São evidências de que o campo do guardião está se aproximando da camada mais interna da estrutura vibratória do encarnado. É o período em que o corpo espiritual do médium aprende a ceder espaço, e o guardião aprende a ocupar esse espaço sem ultrapassar limites. Durante essa fase, ocorre um fenômeno conhecido no astral como ancoramento primário. O ancoramento é o encaixe inicial da energia do guardião na estrutura energética do médium. Não é incorporação, mas é a base que permitirá que ela aconteça futuramente. O ancoramento funciona como duas engrenagens que, pela primeira vez, se encontram e começam a girar juntas, ainda que de forma lenta e controlada. Para o médium, esse processo pode se manifestar como um estado de consciência ampliada, como se percepções antes distantes se tornassem acessíveis de repente. Ele pode sentir uma presença firme ao seu lado ou dentro de seu campo, sem que isso o assuste ou o desestabilize. Esse reconhecimento silencioso marca o momento em que ambos começam a trabalhar em sincronia, mesmo antes da manifestação plena. Esses ajustes continuam até que a energia do guardião adquira a capacidade de atravessar a barreira vibratória do plano físico. Essa barreira não é um obstáculo material. Ela é um limite energético que impede que vibrações muito intensas se sobreponham à estrutura humana. O guardião aprende a transitar por esse limite com suavidade e precisão. Ele ajusta sua densidade, reorganiza sua polaridade e reduz sua expansão até encontrar o ponto exato em que pode atravessar sem perturbar o médium. Esse aprendizado transforma o guardião em uma presença capaz de se comunicar diretamente através da consciência humana, sem provocar confusão ou interferência desordenada. Quando esse ponto é alcançado, o espírito está preparado para iniciar o processo de manifestação assistida, ainda que não entre totalmente no corpo. O médium, por sua vez, passa por ajustes simultâneos. Sua sensibilidade aumenta, mas não o desestabiliza. Sua percepção se expande, mas não o confunde. Sua intuição se aprofunda, mas não o assusta. Ele sente a presença do guardião como força e não como peso. Esse equilíbrio é o sinal de que ambos estão prontos para o próximo passo. A travessia para a manifestação só ocorre quando médium e guardião aprendem a operar no mesmo ritmo. O guardião precisa compreender os limites biológicos e emocionais do médium. O médium precisa confiar na presença do espírito sem bloquear o fluxo por medo ou tensão. Quando essa harmonia é alcançada, a incorporação se torna possível. Neste momento, o espírito está pronto para descer pela primeira vez até a fronteira mais próxima do plano físico. Ele ainda não entra, mas toca o limite. Esse toque é percebido pelo médium como um deslocamento interno, como uma força que se aproxima e se recolhe, como se o espírito verificasse a última camada de compatibilidade antes da primeira manifestação real. Quando essa verificação é concluída pelas hierarquias, a manifestação se torna inevitável. O guardião está pronto para cruzar o limiar entre planos e iniciar o contato direto com o mundo humano. A etapa seguinte marca a primeira interação concreta, onde o mistério do guardião começará a se revelar através do corpo do médium pela primeira vez. Quando o guardião conclui a travessia vibratória e se encontra pronto para tocar o limiar do plano físico, inicia-se a fase que os antigos chamavam de primeira aproximação consciente. Essa etapa não é a manifestação plena, mas o momento em que o guardião entra na camada mais externa da estrutura humana e passa a interagir diretamente com o campo energético do médium. É aqui que o espírito aprende a ajustar sua presença para que a consciência encarnada não seja sobrecarregada. Esse ajuste não é simples. O corpo humano possui limites definidos por biologia, memória emocional, padrões mentais e condicionamentos psíquicos. Para que o guardião se manifeste, ele precisa atravessar esses limites sem rompê-los. A presença do espírito precisa se encaixar nas estruturas do médium como água que preenche um recipiente, sem transbordar. Esse encaixe é a base da futura incorporação.
Durante a primeira aproximação consciente, o guardião se posiciona no que o astral define como zona de transição energética, um espaço intermediário entre o campo espiritual e o campo físico. Nesse espaço, o espírito testa sua influência sobre a percepção do médium. Ele envia impulsos sutis que ampliam a sensibilidade, reorganizam vibrações internas e modulam a intuição. O médium sente mudanças claras, mas não perde controle. Ele pode notar a firmeza da presença, a alteração do fluxo respiratório, a intensificação da energia no plexo, o aumento da lucidez ou a sensação de que está prestes a entrar em um estado mais profundo de consciência. Esses sintomas não representam incorporação. Representam o alinhamento final antes da manifestação. O guardião, por sua vez, observa como o corpo do médium responde a cada ajuste. Ele aprende os limites da estrutura física, identifica os pontos de maior resistência e descobre onde precisa diminuir ou aumentar sua intensidade. Essa etapa é extremamente delicada porque o guardião precisa aprender a se projetar parcialmente no campo físico sem ocupar o corpo do médium. A presença precisa ser firme, mas não invasiva. Precisa ser intensa, mas não dominante. Precisa ser perceptível, mas não desestabilizadora. É uma dança de aproximação onde cada movimento é controlado com precisão absoluta pelas hierarquias que acompanham o processo. O espírito ajusta sua vibração como alguém que afina um instrumento. Se vibra alto demais, o médium sente pressão. Se vibra baixo demais, o médium não registra sua presença. A harmonia perfeita ocorre quando o espírito e o médium atingem um ponto de ressonância que permite comunicação, presença e troca energética, sem que o corpo físico seja ultrapassado. Conforme essa sintonia se fortalece, ocorre um fenômeno conhecido como abertura de passagem interna. Essa abertura não é física. Ela acontece no corpo espiritual do médium, que se expande para acomodar uma presença que opera em escala superior. A consciência encarnada percebe esse momento como uma ampliação repentina do espaço interno, como se houvesse mais lugar dentro de si do que antes. Ele sente o campo se aprofundar, sente a energia do guardião se estabilizar e percebe que não está diante de algo invasivo, mas de algo que se encaixa com precisão. Essa abertura permite que o espírito comece a tocar a camada emocional do médium, ajustando sensibilidades, reorganizando tensões e preparando o corpo para o impacto energético da manifestação futura. Nesse estágio, surgem as primeiras interações conscientes. O médium pode sentir pensamentos que não são seus, impulsos de movimento que não nascem de sua vontade ou mudanças de postura que acontecem de maneira espontânea. Essas experiências não representam perda de controle, representam o início da sobreposição vibratória. O guardião começa a projetar seu padrão, e o médium aprende a reconhecer essa projeção como parte do processo, e não como ameaça. A sincronia entre ambos se torna mais clara. O guardião compreende que sua presença precisa ser medida com precisão, e o médium percebe que sua função é permitir a passagem sem resistência. Esse equilíbrio cria a primeira ponte real entre mundos. À medida que essa ponte se fortalece, o guardião se aproxima da camada final antes da incorporação. Essa camada é a fronteira imediata entre a consciência encarnada e o campo astral. Para atravessá-la, o espírito precisa demonstrar controle absoluto sobre sua força. Ele deve ser capaz de suspender impulsos excessivos, modular vibrações internas, conter expansões instantâneas e ajustar sua densidade espiritual a níveis compatíveis com o corpo humano. Quando o espírito alcança esse controle, as hierarquias sinalizam que o momento da manifestação está próximo. Esse é o limite onde a incorporação se torna inevitável. A partir daqui, o guardião está pronto para atravessar a barreira do plano físico e iniciar sua primeira manifestação plena, marcando o nascimento do guardião na experiência terrena. Quando o guardião atinge a camada final antes da incorporação, inicia-se o momento mais determinante de sua transição para o plano humano. Essa fase é chamada pelas hierarquias de passagem plena, o instante em que o espírito finalmente cruza a fronteira energética que separa o astral do corpo. A incorporação não é um ato abrupto.
É um encaixe gradual que exige precisão absoluta. O corpo do médium é uma estrutura complexa, formada por camadas sutis, que precisam se alinhar como engrenagens para permitir que o guardião se manifeste sem causar choque ou ruptura. O espírito, já habituado a modular sua vibração, aproxima-se do núcleo energético do médium com total controle. Ele não invade, ele se posiciona, ele não empurra, ele se ajusta, ele não domina, ele sincroniza. Esse é o ponto em que o guardião deixa de atuar através do campo externo e entra na zona de influência direta sobre o corpo espiritual do médium. Nesse momento, o médium sente uma expansão interna que não vem de emoção ou pensamento. É uma alteração estrutural. A consciência parece recuar sem desaparecer, como se uma camada mais profunda assumisse posição prioritária. O guardião ocupa o espaço vibratório que foi preparado durante todo o processo anterior. A respiração do médium muda, o corpo se organiza de outra forma e a percepção se desloca para um ponto fora do eixo habitual da consciência humana. Essa reorganização não significa perda de controle, significa acomodação. O corpo espiritual se abre como um campo receptivo e o guardião desce camada por camada, tocando níveis que até então permaneciam adormecidos. É como se duas frequências que vibravam separadas finalmente se encontrassem em uma mesma vibração conjunta. Durante essa fase, as hierarquias monitoram cada movimento. O guardião precisa atravessar as camadas emocionais com cautela. Qualquer resíduo não processado pelo médium pode reagir à presença do espírito, criando ruído vibratório. Para evitar isso, o guardião estabiliza o campo ao redor, reorganizando tensões internas, acalmando impulsos e expandindo sua força de maneira controlada. O médium sente serenidade profunda ou firmeza absoluta, dependendo da natureza do mistério. O corpo pode assumir postura diferente não por imposição, mas porque a energia do guardião reorganiza automaticamente o eixo corporal. O espírito não toma o corpo responde ao espírito. Esse é o verdadeiro sentido da incorporação. É uma fusão temporária, não uma substituição. A passagem plena continua até que o guardião consiga posicionar sua consciência de maneira estável dentro do campo do médium. É nesse ponto que surgem os primeiros sinais de manifestação visível. A voz pode mudar, seja na tonalidade ou no ritmo. O ar ao redor parece mais denso. O corpo se firma no chão com segurança incomum. O médium sente que sua percepção mudou de posição. Ele não desaparece. Ele observa de dentro. A incorporação não remove sua consciência. Ela a desloca. Ele acompanha o processo como alguém que assiste ao próprio corpo, sendo guiado por uma presença que vibra com absoluta precisão. Esse estado marca a abertura definitiva da passagem entre mundos. Pela primeira vez, o guardião se manifesta de forma reconhecível no plano físico. A partir desse ponto, o guardião começa a criar o padrão de atuação que será reconhecido pelos médiuns e frequentadores do terreiro. A postura, o ritmo, a intensidade, o modo de circular energia, a forma de orientar e a maneira de se mover são expressões diretas da natureza do mistério em ação. Nada é improvisado. Cada gesto é reflexo da linha. Cada palavra é fruto da vibração. Cada movimento é calculado para sustentar o campo do trabalho. O médium sente que sua consciência acompanha, mas não interfere. Ele percebe que a presença do espírito é firme e estável, sem oscilações. Essa estabilidade só existe porque todas as etapas anteriores foram cumpridas em ordem perfeita. O guardião desceu pelos caminhos certos, calibrado pelas forças que administram as fronteiras do astral. Durante essa primeira manifestação, o guardião imprime sua assinatura vibratória no campo do médium. Essa impressão é o que permite que futuras incorporações ocorram com fluidez. Quanto mais firme for esse primeiro contato, mais natural será a manifestação futura. O corpo do médium aprende a reconhecer aquela presença como familiar. A energia do guardião aprende o caminho exato para ocupar essa estrutura. Nada disso é automático. É resultado de toda a preparação anterior, desde a desestruturação da identidade até a integração com a falange. Quando essa manifestação inicial se estabiliza, o guardião está oficialmente presente no mundo humano.
Ele se torna uma força ativa entre planos, capaz de atuar no terreiro, orientar encarnados e sustentar trabalhos espirituais com precisão. A incorporação não marca o fim do processo. Ela inaugura a etapa de atuação. O guardião, agora manifestado, está pronto para expressar sua função, cumprir sua missão e revelar o mistério que carrega através do corpo humano. O nascimento completo ocorre apenas quando essa presença se firma como campo estável e contínuo. A partir daqui começa a vida espiritual do guardião dentro da experiência terrena, onde seu papel se materializa e o mistério deixa de ser apenas vibração para se tornar ação direta no plano físico. Quando o guardião completa sua primeira manifestação e imprime sua assinatura vibratória no campo do médium, inicia-se a etapa mais longa, profunda e definitiva de toda a sua jornada: a consolidação da função. A partir desse ponto, ele já não é apenas um espírito que atravessou fronteiras, nem uma consciência moldada por campos de força, nem uma presença calibrada para atuar em camadas densas. Ele se torna um agente ativo entre mundos. Sua existência passa a operar simultaneamente no astral e no plano humano, sustentando uma dupla responsabilidade que poucos compreendem em amplitude. A consolidação da função é o processo que transforma a presença inicial em atuação permanente. É quando o guardião começa a expressar, de maneira contínua, a natureza exata do mistério que carrega e os atributos específicos da falange a qual pertence. Cada vez que ele se manifesta, sua vibração se aprofunda na estrutura do médium e cada incorporação posterior ajusta, fortalece e aperfeiçoa a sintonia entre ambos. Nesse período, o guardião começa a demonstrar sua função verdadeira. Para alguns, isso significa atuar como regulador das fronteiras entre o plano físico e zonas densas. Para outros, significa trabalhar com cargas emocionais humanas, reorganizando fluxos internos que se acumulam e se tornam nocivos ao equilíbrio do encarnado. Para outros ainda, significa lidar com demandas complexas que envolvem interferências espirituais, rupturas de campo, desordens energéticas e situações em que o trânsito de espíritos precisa ser controlado com rapidez e precisão. O guardião se torna, nesse ponto, o ponto de força que o terreiro utiliza para manter a ordem espiritual durante os trabalhos. A postura firme, a presença intensa e a clareza vibratória que o médium sente durante a incorporação não são mero comportamento externo, são reflexo direto da função que o espírito desempenha. A consolidação também envolve a expansão da consciência do guardião dentro da experiência humana. Ele não pensa como humano, mas começa a compreender aspectos específicos da atuação no plano físico. Ele observa como emoções encarnadas se acumulam, como pensamentos interferem na vibração do ambiente, como vínculos humanos criam tramas energéticas e como comportamentos repetidos geram padrões espirituais que precisam ser reorganizados. Essa compreensão não altera sua natureza, mas amplia sua eficiência. O guardião passa a identificar rapidamente o que precisa ser feito, quais ajustes são necessários e como sua presença pode intervir sem desperdício de força. Ele atua com precisão cirúrgica porque não depende de interpretação psicológica. Ele lê campos. Ele sente vibrações. Ele percebe deslocamentos que o olho humano não enxerga. Ao mesmo tempo, o médium passa por uma transformação gradual. Cada incorporação fortalece suas estruturas internas. Ele aprende a reconhecer a aproximação do guardião antes mesmo que o espírito se manifeste. Ele sente a energia se deslocar, percebe o campo se abrir e compreende intuitivamente o que precisa fazer para sustentar a presença. Sua consciência deixa de temer ou resistir e passa a funcionar como canal seguro. A confiança entre médium e guardião se aprofunda, porque ambos já percorreram todas as etapas necessárias para estabelecer um vínculo sólido. O médium aprende a lidar com as repercussões energéticas da incorporação, a organizar suas emoções após cada trabalho e a manter seu campo limpo para que a manifestação futura ocorra com clareza e estabilidade. Com o tempo, a atuação do guardião torna-se completamente fluida. Ele não precisa mais de ajustes longos para se manifestar. Seu campo já está registrado no corpo espiritual do médium. Os movimentos se tornam naturais.
A energia se posiciona com precisão. A incorporação ocorre com rapidez, sem ruído e sem esforço. O guardião, agora plenamente estabelecido, se move entre o astral e o plano físico com domínio absoluto de sua função. Ele age como conselheiro, como regulador, como defensor, como ordenador de fluxos e como instrumento do mistério que representa. Sua presença se torna parte essencial da dinâmica espiritual do terreiro, sustentando trabalhos, orientando caminhos e protegendo regiões que não podem ser acessadas por consciências inexperientes. Esse é o ponto em que o guardião atinge a maturidade total. Ele não está mais nascendo. Ele está atuando. Sua energia pulsa de forma contínua no campo do médium e sua função se manifesta com clareza em cada trabalho espiritual. A partir daqui, sua presença se torna parte da história do médium e parte da história da casa espiritual em que atua. O mistério que ele carrega se materializa em cada gesto, cada orientação, cada movimento de força que se expressa no plano físico. O guardião está completo em sua função, e o médium se torna o instrumento humano através do qual essa força se revela. A jornada que começou com a desestruturação da identidade termina aqui, na atuação plena, onde o espírito assume seu lugar definitivo como guardião entre mundos. Quando o guardião já atua de forma plena e estável no plano humano, as hierarquias iniciam a última etapa de sua formação, a integração multidimensional. Essa fase é responsável por transformar o guardião não apenas em um espírito que se manifesta através de um médium, mas em uma consciência capaz de operar simultaneamente em diferentes camadas do astral enquanto mantém total presença no trabalho terreno. Essa habilidade é característica dos guardiões experientes e ocorre porque o mistério que carregam não se limita ao espaço físico onde se manifestam. Ele se expande por caminhos que conectam linhas, falanges e regiões que dependem de sua ação para manter equilíbrio. A integração multidimensional garante que, mesmo incorporado, o guardião continue em conexão com zonas onde sua força é necessária, atuando em diferentes escalas sem prejudicar a manifestação visível. Esse processo exige que o guardião desenvolva a capacidade de dividir sua atenção espiritual de forma precisa. Ele não se fragmenta, ele se expande. A energia do mistério que carrega permite que ele opere em múltiplos planos, coordenando ações diversas, ajustando campos, estabilizando regiões e mantendo segurança vibratória ao redor do médium e do terreiro. Enquanto atua no plano físico, sua consciência superior monitora fluxos espirituais que chegam até o trabalho, identifica interferências externas e organiza barreiras que impedem a aproximação de forças desordenadas. Essa atuação simultânea transforma o guardião em uma presença completa, capaz de sustentar trabalhos complexos, porque sua percepção não está restrita ao corpo em que se manifesta. Ele atua com visão ampla, operando em profundidades que o olhar humano jamais alcançaria. Durante a integração multidimensional, o guardião passa também a refinar sua comunicação. Ele aprende a transmitir informações ao médium de maneira mais clara e direta, utilizando não apenas palavras, mas vibrações que traduzem conceitos inteiros em poucos instantes. Esse tipo de comunicação permite que orientações espirituais sejam dadas com precisão absoluta, mesmo quando o médium não possui linguagem humana para explicar o que está sendo transmitido. O guardião se torna capaz de traduzir forças em palavras, energias em orientações e campos vibratórios em conselhos específicos. Esse aperfeiçoamento da comunicação é uma das marcas da maturidade, porque demonstra que o guardião domina não apenas sua presença astral, mas também a maneira como essa presença se expressa na linguagem humana. Ao mesmo tempo, a presença do guardião passa a influenciar diretamente o campo energético do médium no cotidiano. Mesmo fora da incorporação, o médium sente uma estabilidade incomum, uma força que se mantém atenta em silêncio, uma espécie de eixo interno que se torna mais firme conforme a relação espiritual se aprofunda. Essa influência não é controle, é sustentação. O guardião protege o campo do médium enquanto permanece em estado de vigília espiritual. Ele observa movimentos externos, identifica desequilíbrios que tentam se aproximar e reorganiza vibrações antes que elas se tornem perturbações. Esse acompanhamento silencioso representa uma fase avançada da atuação,
porque demonstra que a presença do guardião se tornou permanente em algum nível da estrutura do médium. Com o avanço dessa integração, o guardião se torna um ponto de força estabelecido dentro do trabalho espiritual da casa. Sua presença começa a influenciar outros médiuns, estabilizando o ambiente, ordenando vibrações e protegendo regiões do astral inferior que se conectam ao terreiro durante os trabalhos. Ele passa a atuar como base energética que sustenta a linha inteira. Sua força se expande para além da incorporação e se torna pilar que ajuda a manter o equilíbrio geral da corrente. Nessa fase, os trabalhos espirituais ganham fluidez porque o guardião é capaz de atuar antes, durante e depois da incorporação. Ele prepara o ambiente, sustenta o trabalho e reorganiza o campo após sua finalização, garantindo que nenhum resíduo vibratório permaneça no local. A integração multidimensional também fortalece o vínculo entre o guardião e a falange. O espírito passa a atuar como ponto de ligação entre sua linha e o médium, tornando-se canal direto entre mundos. Essa ligação permite que a força da falange se manifeste de forma mais intensa no plano físico, potencializando os trabalhos e ampliando a capacidade de ação espiritual. O guardião, agora totalmente integrado, se torna instrumento completo do mistério. Sua presença atravessa planos, reorganiza campos, sustenta vibrações e protege caminhos. Ele alcança um estado de atuação contínua que o transforma em peça essencial dentro do sistema espiritual do terreiro. A partir desse ponto, o guardião está plenamente maduro. Sua consciência opera com precisão absoluta, sua força se mantém estável e sua função se expressa com totalidade. Ele se torna guardião não apenas no astral, mas na própria experiência humana que ajuda a sustentar. Quando o guardião atinge sua maturidade plena dentro da integração multidimensional, inicia-se o período em que sua atuação se estende para além da manifestação individual. Essa etapa é conhecida no astral como ciclo de serviço ampliado. Aqui, o guardião deixa de atuar apenas como presença vinculada ao médium e passa a se tornar uma força que sustenta estruturas espirituais maiores, conectadas ao terreiro, à falange e ao mistério que ele carrega. O ciclo de serviço ampliado transforma o guardião em um agente de equilíbrio que opera em regiões onde convergem múltiplas camadas de interferência vibratória. Ele assume funções que não se limitam à incorporação. Ele atua como regulador de campos coletivos, estabilizador de linhas de trabalho, contenção de forças desordenadas e ponte entre regiões que dependem de sua presença para manter ordem e continuidade. Nesse estágio, a atuação do guardião envolve lidar com dinâmicas espirituais que atravessam diferentes planos. Ele intervém em zonas densas onde espíritos desorganizados se acumulam, reorganiza fluxos de energia emocional que se desprendem de comunidades inteiras, sustenta barreiras vibratórias em locais onde o trânsito espiritual é intenso e acompanha processos de transformação que envolvem não apenas indivíduos, mas grupos completos. A maturidade que adquiriu ao longo de sua formação o torna capaz de suportar pressões energéticas que antes seriam insustentáveis. Sua força não vem de imposição, mas de estabilidade. Ele se torna referência dentro de sua falange, exemplo de equilíbrio vibratório e ponto focal para operações espirituais que exigem precisão absoluta. Conforme sua presença se expande, o guardião também passa a apoiar outros médiuns da casa. Ele não se manifesta através deles, mas estabiliza seus campos durante os trabalhos, auxilia na organização vibratória do ambiente, protege linhas sensíveis e intervém silenciosamente quando percebe tentativas de interferência externa. Esse apoio cria um ambiente de trabalho mais seguro, onde a presença dos espíritos se expressa com clareza, porque o guardião que sustenta a falange oferece base firme para toda a corrente. Sua atuação se torna tão harmonizada com o terreiro que mesmo quando não está incorporado, sua vibração pode ser sentida pelos médiuns mais sensíveis. Essa sensação não é projeção, é resultado da amplitude de sua força dentro do campo espiritual da casa. Além disso, o guardião passa a desempenhar funções de condução vibratória, orientando processos internos da falange, regulando entradas e saídas de forças e organizando o fluxo das operações espirituais.
Ele acompanha trabalhos que envolvem preparação de caminhos energéticos, limpeza de regiões espirituais conectadas ao terreiro e proteção contra movimentações densas que tentam se aproximar. Sua atuação se torna estratégica, não apenas tática. Ele age como guardião de fronteira, sentinela da linha e sustentador da ordem entre planos. Essa responsabilidade o coloca em posição de influência espiritual, onde sua função deixa de ser apenas a manifestação através do médium e passa a incluir a administração vibratória de regiões que dependem da falange para manter equilíbrio. Nessa fase, o guardião também amplia sua capacidade de comunicação com outros espíritos. Ele atua em cooperação com Exus, pombagiras, pretos velhos, caboclos e outras linhas que operam na casa. Essa comunicação não ocorre através de diálogo humano, mas por trocas de vibração que transmitem instruções, coordenam ações e alinham processos. Ele se torna peça essencial na sincronia entre diferentes linhas, garantindo que cada trabalho se manifeste dentro da ordem prevista pelas hierarquias. Sua presença passa a ser reconhecida por outros espíritos da casa como força constante, estável e confiável. Isso o transforma em ponto de referência dentro da rede espiritual do terreiro. Essa etapa do ciclo ampliado se estende por longos períodos e marca o momento em que o guardião está totalmente integrado ao sistema espiritual que serve. Ele não é mais uma força individual. Ele se torna parte de uma estrutura maior, que atua como organismo vivo, onde cada presença cumpre função essencial. O guardião amadurecido sustenta campos, protege rotas espirituais, regula fluxos de demandas e se torna elemento indispensável para a manutenção da ordem dentro do terreiro. Ele representa a plena expressão do mistério que carrega. A partir desse ponto, sua presença será lembrada não apenas pelos trabalhos em que se manifestou, mas pela força que deixou como legado dentro do campo vibratório da casa. Quando o guardião já se encontra pleno dentro do ciclo de serviço ampliado, as hierarquias iniciam um processo ainda mais profundo chamado estabilização de legado vibratório. Essa fase final não representa encerramento, mas o ponto em que o guardião passa a deixar registros permanentes dentro da estrutura espiritual do terreiro, da falange e do médium. Cada guardião, ao atingir esse nível, se transforma em pilar energético que permanecerá como parte da história espiritual do local onde atua. Essa estabilização não é resultado de tempo, mas de constância, firmeza e precisão. O guardião, já maduro, começa a atuar de forma tão integrada ao fluxo da casa que suas ações passam a moldar a forma como a energia circula, como os trabalhos se organizam e como o ambiente espiritual se sustenta ao longo das giras. Ele se torna referência para outros espíritos, para outros médiuns e para a própria estrutura vibratória do terreiro. A estabilização de legado vibratório ocorre quando a energia do guardião se fixa em regiões específicas do astral que se conectam diretamente à casa espiritual. Essas regiões funcionam como pilares onde a presença do espírito permanece ativa, mesmo quando ele não está incorporado. O guardião cria vínculos com pontos de força que sustentam a corrente, fortalece caminhos espirituais que se conectam ao local e estabelece correntes que protegem a casa contra interferências externas. Sua atuação deixa traços que continuam a influenciar o ambiente mesmo em dias sem trabalho. É comum que médiuns sensíveis percebam essa presença como firmeza natural do espaço, como se o terreiro tivesse sua própria respiração espiritual. Essa sensação é parte do legado do guardião que estabilizou sua função. Durante essa fase, o guardião também passa a influenciar diretamente a formação vibratória de novos médiuns que chegam ao terreiro. Ele não assume o papel de guia deles, mas age como presença organizadora que ajuda a moldar a sensibilidade desses encarnados. Ele estabiliza campos quando há medo, fortalece estruturas internas quando há insegurança, organiza vibrações quando há confusão e impede que forças externas criem ruído durante o desenvolvimento espiritual. Essa atuação indireta demonstra que o guardião deixou de ser apenas um espírito vinculado a um indivíduo e passou a se tornar parte do organismo espiritual da casa. Ele se torna força coletiva, mesmo mantendo relação direta e única com seu médium principal.
Outra característica fundamental da estabilização de legado vibratório é a ampliação da autonomia do guardião. Ele já não depende da presença física do médium para atuar em determinadas regiões. Ele continua conectado ao médium, mas sua força se expande a ponto de operar em zonas onde a incorporação não é necessária. Essa atuação acontece em processos de proteção, reorganização energética e sustentação da casa durante períodos entre giras. Ele age como sentinela permanente, capaz de identificar movimentações densas, reorganizar fluxos e criar barreiras para impedir aproximações indevidas. Esse estado de vigilância não é imposição. É consequência natural da maturidade do mistério dentro da estrutura espiritual do guardião. O médium, por sua vez, também passa por mudanças significativas nessa etapa. Ele desenvolve uma percepção apurada das necessidades da casa, das movimentações vibratórias ao redor e da presença do guardião em diferentes momentos do cotidiano. Sua sensibilidade se expande a ponto de perceber quando a energia da casa precisa de reorganização, quando o ambiente está carregado ou quando determinado fluxo precisa ser estabilizado antes do trabalho espiritual. Essa percepção não nasce apenas da experiência. Ela nasce da convivência constante com o guardião e da profundidade do vínculo estabelecido ao longo de toda a jornada. Com o avanço da estabilização do legado vibratório, o guardião passa a ser reconhecido por toda a falange como força consolidada. Sua presença se transforma em referência de responsabilidade espiritual e seu nome astral passa a carregar peso dentro da linha. Ele é visto como o espírito que cumpriu todas as etapas de maneira plena, que se mantém estável em todas as circunstâncias e que representa com fidelidade e força o mistério ao qual foi consagrado. Esse reconhecimento não está ligado a status, mas a responsabilidade. Um guardião estabilizado se torna peça essencial na manutenção da ordem espiritual entre planos, garantindo que os caminhos permaneçam abertos, protegidos e organizados para todos que dependem daquela corrente. Quando essa fase atinge seu ápice, o guardião se transforma definitivamente em parte da história espiritual do terreiro e parte da história interna do médium. Seu legado não é medido por palavras ou aparências, mas pela força que permanece no ambiente, pela estabilidade que se torna perceptível e pela segurança que ele estabelece nas regiões onde atua. É nesse ponto que o nascimento do guardião se encerra. Todas as etapas foram cumpridas. O espírito que um dia entrou na forja vibratória para ser moldado pelo mistério, agora se encontra completo. Ele não está apenas presente. Ele está firmado. Ele não está apenas atuando. Ele está estabelecido. Ele não está apenas servindo. Ele se tornou o guardião em essência, forma e função. Quando o guardião conclui a fase de estabilização do legado vibratório, ele alcança aquilo que as hierarquias chamam de ponto de coroamento funcional. Esse coroamento não é uma cerimônia, nem um rito visual, nem uma consagração com formas humanas. Ele é um estado vibratório que demonstra que o guardião atingiu seu ápice de atuação, maturidade e estabilidade dentro de sua linha. O coroamento funcional representa o momento em que o guardião se torna peça fixa na engrenagem espiritual da falange e passa a integrar o fluxo contínuo de forças que regulam, equilibram e protegem as regiões sob sua responsabilidade. É um estado que só é alcançado quando todas as etapas anteriores foram vividas em equilíbrio, disciplina e alinhamento com o mistério. Não existem atalhos nesse caminho. O coroamento é consequência, nunca expectativa. Nesse estágio, o guardião adquire uma característica que marca a fase final de sua formação, a independência vibratória. Isso não significa distanciamento do médium ou da casa, mas a capacidade de atuar plenamente no astral, sem precisar de intervenção direta das hierarquias que acompanharam seu nascimento. Ele se torna autossuficiente para lidar com complexidades espirituais em diferentes níveis, responde com precisão a perturbações densas e sustenta sua função mesmo diante de situações raras e inesperadas. Essa independência é resultado da internalização completa do mistério, que passa a operar através dele de forma contínua, como fluxo permanente. O guardião, agora coroado em sua função, se torna representante pleno da força que carrega. Durante o coroamento funcional,
ocorre também o alinhamento final entre o guardião e a falange. Esse alinhamento é mais profundo que qualquer integração anterior. Ele representa a sintonia absoluta entre o espírito e a corrente espiritual da qual faz parte. É como se a vibração do guardião se tornasse uma extensão direta da falange, operando sem ruído, sem falha e sem descompasso. O guardião passa a ser visto como ponto de referência dentro da linha, assumindo papéis que exigem firmeza superior, precisão extrema e responsabilidade elevada. Sua força, que antes se expandia gradualmente, agora se estabiliza em estado de permanência dentro de sua corrente. Ele deixa de ser apenas parte da falange. Ele se torna eixo. Nesse ponto, o guardião está tão profundamente integrado ao fluxo de trabalho espiritual que suas ações começam a influenciar estruturas sutis que vão além do terreiro. Ele passa a sustentar regiões do astral que se conectam à sua linha de atuação. Mantém rotas abertas para outros espíritos que dependem desse caminho. Fortalece barreiras para impedir incursões de forças desorganizadas e regula vibrações que circulam entre mundos. Seu alcance não se limita ao plano humano. Ele se expande para zonas onde a presença de um guardião é essencial para manter equilíbrio. O coroamento funcional permite que o espírito opere como força estratégica, capaz de intervir em situações coletivas, reorganizar campos de grande amplitude e sustentar a estrutura vibratória de locais que jamais são percebidos pelos encarnados. O papel do médium também se transforma nessa etapa. Ele deixa de ser apenas canal e se torna parceiro espiritual de força equivalente ao necessário para sustentar uma entidade coroada. Sua sensibilidade, agora madura, permite que ele reconheça movimentos no astral com antecedência, perceba mudanças energéticas sutis que afetam o ambiente e compreenda de maneira instintiva quando a presença do guardião precisa se manifestar ou se recolher. O médium desenvolve não apenas percepção, mas discernimento. Ele aprende a interpretar vibrações com clareza e a agir de forma alinhada com o trabalho espiritual da casa. Essa maturidade é fundamental, porque a relação com um guardião coroado exige estabilidade emocional, responsabilidade pessoal e profundo respeito à linha. O coroamento funcional também marca o início da capacidade do guardião de orientar outros espíritos menos experientes. Ele se torna referência dentro da falange não apenas pela força que carrega, mas pela capacidade de coordenar ações, ensinar vibrações e transmitir ajustes a outros que estão em formação. Essa atuação não é feita através de palavras, mas por meio de campos vibratórios que comunicam instruções com precisão. O guardião ajuda a preparar o ambiente para trabalhos mais complexos, ajusta vibrações antes de manifestações importantes e auxilia hierarquias na organização de tarefas espirituais que exigem ordenamento profundo. Ao atingir o ponto de coroamento, o guardião finaliza a totalidade do seu nascimento. Ele não está mais em preparação, não está mais se adaptando, não está mais aprendendo a se manifestar. Ele está completo. Sua força atua com maturidade, sua presença permanece estável e sua função se expressa com clareza absoluta. Ele se torna uma presença eterna dentro da linha que representa. É nesse momento que o mistério, que um dia se acoplou à sua essência, se manifesta por inteiro. A jornada de nascimento chega ao fim, e o guardião inicia sua existência plena como ente espiritual, que opera entre mundos com responsabilidade, precisão e força consolidada. A trajetória que começou com a desconstrução total da identidade espiritual e atravessou camadas de adaptação, remodelação, consagração, alinhamento, travessia e manifestação, culmina agora na existência plena de um guardião completamente formado. A partir deste ponto, sua atuação já não é definida pelo esforço de adaptação, mas pelo domínio absoluto da função que carrega. Ele se torna presença constante nos caminhos espirituais que protege, presença firme no terreiro onde manifesta o mistério, presença silenciosa no cotidiano do médium que sustenta sua vibração, presença vigilante nas fronteiras entre planos e presença responsável nos trabalhos que exige precisão. O guardião alcançou o estado em que competência e essência se tornaram uma coisa só. Ele deixou de nascer. Ele se tornou. O nascimento de um Exu ou de uma pombagira não é um instante, mas uma jornada.
Ele começa antes da consagração, antes do vínculo com o médium e antes da primeira manifestação. Ele nasce quando a consciência que um dia foi espírito comum entra na forja vibratória do mistério e aceita ser moldada por algo maior que sua própria história. Esse nascimento se completa quando o espírito se torna força estabelecida, quando sua presença deixa marcas permanentes na linha que representa e quando seu legado passa a influenciar todo o ambiente espiritual ao qual está ligado. A partir desse momento, ele é guardião em essência, não apenas em forma. Ao compreender esse processo, o médium que caminha ao lado de um guardião passa a reconhecer a profundidade da parceria que existe entre ambos. Percebe que não está diante de um espírito surgido de circunstâncias aleatórias, mas de uma consciência moldada ao longo de estágios que exigem coragem, disciplina e firmeza absoluta. Esse entendimento ilumina o valor da responsabilidade que acompanha a mediunidade. Sustentar um guardião é sustentar o mistério. Permitir que ele se manifeste é permitir que o astral trabalhe com ordem. Honrar sua presença é honrar o caminho que ele percorreu para estar ali. Agora que toda a jornada foi revelada, a compreensão sobre o nascimento de um guardião se torna clara. Não existe força em Exus e Pombagiras por acaso. Não existe poder sem construção. Não existe presença sem propósito. Tudo é resultado de processos profundos que ocorrem muito além da visão humana. Cada etapa é rigorosa, precisa e indispensável. Cada fase transforma o espírito até que ele se torne digno de carregar o mistério que representará. Cada gesto, cada incorporação e cada trabalho é a expressão final de uma formação que atravessou planos, hierarquias, forças e estruturas que operam nos bastidores do astral. Este é o ponto final da narrativa e o ponto inicial da compreensão. O guardião está completo. Sua função está estabelecida. Seu legado está firmado. Sua presença está disponível àqueles que caminham com respeito e seriedade. A jornada de nascimento chega ao fim, mas sua atuação continua a mover-se entre mundos, sustentando caminhos, protegendo fronteiras e revelando o mistério sempre que necessário. A força que um dia foi apenas semente, agora se tornou continuidade. E é nesse estado de continuidade que o guardião permanece, eterno no serviço, firme na linha e presente no mistério.